Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. 34ª edição de limpeza do Rio Paraguai. O lixo já trazerem para a cidade, né? Que vai ter os containers aí, nós vamos estar trabalhando numa organização junto com todas as entidades ambientais, justamente para que a gente possa fazer essa coleta e tirar todos esses resíduos que foram deixados nas praias e nas margens do Rio Paraguai. Caminhão colide em traseira de carreta na BR-163. Desencarcerar, mas parece que eles já retiraram a vítima pelo outro lado. Veja lá que a equipe da Rota Oeste já está levando o motorista para a ambulância. E nós estamos aqui acompanhando o resgate dessa vítima. Veja que... A importância de exercício físico para a sua saúde. Esse exercício físico deve ser feito todo dia, porque ele é um remédio. Ele tanto previne como trata as doenças. Então, o que eu falo, assim, você não precisa tirar 1 hora por dia para fazer, porque a maioria das pessoas não tem. Mas se você tirar 20 minutos por dia para fazer uma atividade física bem feita, é melhor do que fazer 2, 3 vezes por semana, 1 hora mal feita. Como funciona a verificação da urna eletrônica e como fazer um voto consciente? Uma vez que você foi avançando na etapa, em regra, não vai ter como retornar. Por isso que a gente pede que as pessoas prestem atenção na hora de votar. Se tiver algum tipo de dificuldade, que chame um servidor da Justiça Eleitoral, que vai estar ali, para que possa auxiliá-lo e dirimir todas as dúvidas. Crime de estupro em Sorriso, 2 já são presos pela polícia. A violência doméstica, a agressão contra a mulher, e tem à frente a doutora Jéssica Cristina, conseguiu colocar as mãos em 2 dos 3 suspeitos de terem praticado aí o abuso, na verdade, de terem estuprado coletivamente esta vítima. É o que você vai conferir agora. Boa tarde! Trazemos aqui mais uma edição do nosso jornal Folha do Vale. Uma ótima quarta-feira para você, seja muito bem-vindo. É a nossa programação, é o jornal Folha do Vale, TV Folha do Vale, trazendo o melhor possível para você. Hoje é quarta-feira, dia 21, já vamos para o fim do ano próximo aí, 21/9/2022 é a data de hoje. Trazendo o intuito de levar a notícia a você, deixando você bem informado, trazendo tudo o que acontece em nossa região, em nossos estados, em nosso município, para você ficar por dentro de todas as notícias. Seja muito bem-vindo. Em Cáceres foi realizado o 34ª edição de limpeza do Rio Paraguai. Toda aí uma equipe foi organizada para fazer essa realização. É a 34ª edição de limpeza, o mutirão de limpeza que foi realizado em Cáceres. Segundo Claudionor Duarte, coordenador do evento que fará um mutirão de limpeza às margens do Rio Paraguai, cerca de 200 quilômetros de margens serão limpas através de uma parceria da Prefeitura Municipal de Cáceres e várias empresas e donos de embarcações. Esse ano estará acontecendo no dia 9 de outubro a 34ª edição do Mutirão de Limpeza do Rio Paraguai, que sempre reuniu toda a população cacerense desde a sua primeira edição, que aconteceu no dia 2 de novembro de 1989, quando seu idealizador, agente da Marinha, capitão-tenente Renato Thomas, resolveu colocar em prática essa ideia. No ano passado, por causa da pandemia, o mutirão reuniu apenas uma embarcação grande, 39 embarcações motorizadas pequenas e cerca de 180 pessoas, distribuídas nas embarcações menores.
Naquele ano, 3,5 toneladas de lixo foram retiradas de cerca de 50 quilômetros das margens do Rio Paraguai. Esse ano nós já lançamos aí a 34ª edição do Mutirão de Limpeza. Então são 34 anos, né? Um evento que teve iniciativa do capitão Renato Thomas, né? Que ele é aposentado da Marinha do Brasil. E uma pessoa que trabalha em prol da natureza, né? E que a gente vem desenvolvendo essa ação, é uma ação coletiva também, com a participação do Trade Turístico de Cáceres, a Asatec, as organizações ambientais, o Trade Turístico, né? Então é muito importante a gente já fazer esse lançamento, né? Porque as pessoas já vão se preparando, porque nós tivemos 2 anos que não foi feita uma total limpeza e esse ano a gente espera fazer uma limpeza de aproximadamente 100 quilômetros de Rio Paraguai. De margem a margem, seria mais ou menos um total de 200 quilômetros. Então é muito importante a participação de todos e também pela questão do dia 9 de outubro, que é o período que entramos na Piracema. Então já não tem mais ninguém pescando no rio. Então vamos limpar o Rio Paraguai, vamos retirar os lixos das margens. E também as pessoas que estão aí nos acampamentos, que como é um período que já entra Piracema, não pode mais estar pescando, essas pessoas que estiverem já desmontando o seu acampamento, eles já retirarem o lixo e já trazerem para a cidade, né? Que vai ter os containers aí, nós vamos estar trabalhando numa organização junto com todas as entidades ambientais, justamente para que a gente possa fazer essa coleta, retirar todos esses resíduos que foram deixados nas praias e nas margens do Rio Paraguai. Coordenador, mesmo com tanto se fala de consciência ecológica, com todas essas campanhas que têm se feito para evitar o lixo no meio ambiente, ainda existe muito lixo nas beiras do rio? Existe. Infelizmente, como você já sabe, outrora houve essa coleta de lixo, foi colocado nas praças da cidade, houve essa movimentação, mas assim mesmo a gente precisa tirar. Às vezes a pessoa fala, mas vocês estão tirando o lixo dos outros. Não adianta tirar o lixo, mas a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, esse lixo vai ficar lá, é um lixo que vai chegar no período da cheia, vai flutuar, vai entrar para as baías, vai trazer um impacto muito sério à sobrevivência da ictiofauna, né? Então, não tem porquê. A ação nossa é justamente ir retirar esse lixo que está lá. Aí há uma necessidade também das entidades ambientais, das entidades de classe e os clubes, trabalhar essa conscientização. Olha, nós vamos estar participando do mutirão de limpeza, aproveitando essa coleta para mostrar para a população, para mostrar para os adolescentes, para mostrar para as escolas a importância de a gente ter um cuidado com aquilo que eu já falei antes, o lixo. Infelizmente, ainda nossa cidade, se você anda pela cidade, não só no Rio, a gente tem muito lixo nas praças, nas margens da cidade. Então a gente precisa ter um cuidado com isso. Bacana, muito bacana essa realização aí. É a 34ª edição esse ano, né? Foi realizada. Muito bem sucedida, sucesso. Muito parabéns a todos que realizaram essa ação coletiva de limpeza do Rio Paraguai. Caminhão em alta velocidade acaba colidindo com uma carreta. O caminhoneiro fica preso entre as ferragens, um acidente gravíssimo que aconteceu na BR-163. BR-163, saída para Sinop, manhã de terça-feira, são por volta das 7 da manhã, grande congestionamento aqui em ambos os sentidos. A informação que temos é que acaba de acontecer um grave acidente aqui após a Ponte do Lira. Daqui nós já podemos avistar a viatura de resgate do Corpo de Bombeiros e a ABT de incêndio. A informação que temos é que o motorista está preso nas ferragens. Observe que os militares já estão aqui com os aparelhos de desencarcerar, mas parece que eles já retiraram a vítima pelo outro lado. Veja lá que a equipe da Rota Oeste já está levando o motorista para a ambulância. E nós estamos aqui acompanhando o resgate dessa vítima. Veja que ele tem fratura em ambas as pernas. Ele está muito ferido e os profissionais têm pressa no resgate. Ele será levado para o hospital regional, onde irá receber o atendimento médico.
Vejam só o estado em que ficou o caminhão, a parte da cabine ali ficou completamente destruída e por pouco ele não acabou caindo aqui nessa ribanceira. O choque mecânico teria acontecido na outra via, ele teria batido na traseira daquela carreta que está lá do outro lado da via. Ela estaria entrando aqui nesse local e infelizmente ele não conseguiu parar a tempo e acabou colidindo na traseira, vindo a ficar preso nas ferragens. Chegando aqui no local, a gente se deparou realmente com uma pessoa, né, um homem, preso às ferragens do caminhão ali pelos membros inferiores, né, pelas pernas. Ele estava estável, né, consciente, orientado, conversou com a guarnição, apresentando bastante dor na coluna e uma fratura importante na perna esquerda. A cinemática aqui a cena que a gente vê foi essa, né, e o relato de testemunhas também. Segundo o que dizem, que os dois veículos vinham na pista da direita, né, quando um teria reduzido a velocidade e esse caminhão teria colidido na traseira da carreta. Aqui nesse canteiro central que divide as pistas ficou a marca onde ele subiu e atravessou para a outra via. Nós observamos que aqui no painel do caminhão há marcas de sangue. Esse rapaz que acompanha a PRF nesse momento é o motorista da outra carreta. Ele não quis falar com a nossa equipe de reportagem, mas nos informou em off que deu seta para entrar à direita quando sentiu o impacto. Os militares estão nesse momento fazendo aqui a limpeza da via, até porque ficou alguns resíduos e isso pode até causar acidentes. Enquanto isso, alguns condutores fazem o desvio pela rua lateral para continuar a viagem. Agora sim, a via foi desobstruída e liberada. Já a outra via, sentido Sinop para Sorriso, vai continuar interditada até a retirada do caminhão. Com as proximidades das eleições, já está bem próximo, trazemos aí como funciona a verificação das urnas eletrônicas e também qual a forma correta, para você que não conhece, saber como funciona, como é a forma correta para você fazer o seu voto seguro, consciente e certo. Está chegando a hora de você colocar na urna o seu ato democrático. Você tem que votar para deputado federal, deputado estadual, tem que votar para senador, para governador e para presidente. Está acontecendo na manhã desta terça-feira aqui na 25ª Zona Eleitoral, que atende, São Domingos, Vila Bela e Pontezê Lacerda. Conversamos com a promotora de Justiça Eleitoral, que passa informações para a gente desse procedimento. Foi convidado o Ministério Público, foi convidado a OAB e também os partidos. Somente o Ministério Público compareceu aqui ontem e hoje para ver essa verificação das urnas. E até aconteceu ali de forma, de um teste, uma simulação nos candidatos. Pegou aleatório ali um eleitor, acabou fazendo o registro dele, que tem que estar registrado o eleitor naquela urna, e escolheu o nome ali por ordem alfabética dos candidatos e foi escolhido pela promotora ali e fez um teste mostrando como é que é o procedimento da urna eletrônica. Para falar sobre esse processo, democracia e também tirar algumas dúvidas, conversamos com ela. O Ministério Público Eleitoral está acompanhando aqui hoje, a cerimônia de lacração das urnas, os últimos testes, e a gente tenta sempre estar perto, acompanhando, fazendo o nosso papel também de auxiliar no que for possível, fiscalizar. E o cartório eleitoral, os servidores eleitorais aqui estão de parabéns pela organização, pelo trabalho árduo. Ontem se avançou até a tarde da noite, hoje começou cedo também. E estamos fazendo de tudo para que as eleições corram de forma tranquila, que a população possa externar a sua vontade e exercer a democracia na escolha do voto. Deixa bem claro que esse ano há mudança no horário, promotor? Sim, a fim de uniformizar, porque tem diferentes regiões do Brasil, horários, fusos horários, esse ano a eleição vai começar um pouquinho mais cedo, então houve uma mudança. Eu posso levar uma colinha dos meus candidatos na hora de votar? Pode, é importante porque são vários candidatos, são vários números, então o candidato às vezes o eleitor pode se confundir e é importante que leve para ter acesso na hora, porque é difícil mesmo memorizar,
Votei para deputado federal, mas pulei estadual, pulei senador, pulei governador e fui votar lá para o presidente. Eu perco os outros votos, isso pode acontecer? Como procede? Uma vez que você foi avançando na etapa, em regra, não vai ter como retornar. Por isso que a gente pede que as pessoas prestem atenção na hora de votar. Se tiver algum tipo de dificuldade, que chame um servidor da Justiça Eleitoral, que vai estar ali, para que possa auxiliá-lo e dirimir todas as dúvidas e que estejam tranquilos também, para que, se tiver dúvida, se tiver algum tipo de nervosismo, chame alguém da Justiça Eleitoral que vai auxiliar com toda a calma do mundo para dar tudo certo, todo mundo conseguir votar. Aquele que tem vontade de surpreender e levar um celular para gravar na hora do voto ali é proibido. Esse ano está proibido. Na verdade, isso é uma forma de evitar, por exemplo, que, vamos supor, né, um exemplo, que alguém compre o voto e exija que você leve uma foto para provar que você votou. Então, para garantir o sigilo, a liberdade de voto, que o tirar uma foto pode ser uma prova que pode se levar alguém, né? Então, para garantir isso, esse ano está proibido. A gente pede que a população coopere, né, com a Justiça Eleitoral, confie no nosso sistema e que sigam todas as orientações dos servidores que estarão ali naquele momento. E lembrando que grande parte desses servidores é a própria sociedade que foi convocada, né? Aqui tem muitas pessoas que estão trabalhando arduamente, que são pessoas aqui de Pontes Lacerda que já estão há muitos dias já trabalhando para que essa eleição corra tranquila, fiel e que dê tudo certo. Doutora, no dia da eleição, eu posso ir expressando a camiseta, um boné do meu candidato? Podem manifestações silenciosas, né? Então, se você quiser ir com a sua camiseta, pode, não tem problema. O que a gente pede é que sejam silenciosas, ou seja, que você não tente convencer pessoas que estejam na fila, ou mesmo externar verbalmente, silenciosamente, desde que você chegue lá, pode ir com a sua camiseta do seu candidato, não tem problema, mas que sejam manifestações silenciosas, que não configurem assim boca de urna, que é você tentar externar, isso sim pode causar algum tipo de problema. Mas manifestações silenciosas estão autorizadas. O que acontece nas eleições é as pessoas jogar os santinhos na frente dos pontos de votação. O candidato vai sofrer as consequências? Vai sofrer as consequências. Inclusive, nós vamos pedir auxílio, né, da Polícia Militar para que ajude a fiscalizar nessa questão do derramamento de santinhos, porque pode sim ter repercussões políticas, por questões ambientais e por questões também da própria boca de urna. Então, não pode haver o derramamento de santinho e, se houver, será encaminhado para o Ministério Público Eleitoral para tomar as providências no prazo legal. Muito bem, olha, você que vai votar, nós temos aí as ordens, né, a ordem da votação. Primeiro você vai votar para deputado federal, tá? Foi feito ali, portanto, o teste das urnas eletrônicas, várias pessoas estavam ali presentes, né, e confirmaram ali. Primeiro foi o teste para deputado federal, depois estadual, né? E assim sucessivamente. Então foi feito aí o teste das urnas, aquele negócio, podia ter um comprovante, também acho, poderia que estudar para as próximas eleições, ter um comprovante, ó. Só um comprovante, não é voto impresso não, o Bocó, você que fica falando aí que quer retroceder, quer voltar antigamente, voto impresso. Não, vai ter uma urna normal, a única coisa que vai ter diferente aí é imprimir um comprovantezinho de voto, ó. Ali do lado, pegou o seu, deixou um dentro da urna. Depois, se for ter uma recontagem, tá aí. Bem, como vimos aí, você entendeu, né? Primeiro você vai votar, vamos passar aqui uma expressão, você vai votar corretamente, primeiro para deputado federal, depois você vai votar para deputado estadual, terceiro, senador, depois você vota para governador e, por fim, você vai votar para o presidente. Nessa ordem, corretamente. Lembre-se, evite mostrar para quem você vota, evite levar celular, não tente fazer nenhum erro para não ter problemas com a justiça no dia de votação. Use seu voto consciente, tenha uma votação consciente, é o futuro dos seus filhos, o futuro da sua nação em tua mão. Então, vote consciente, é o que eu desejo para você. Entenda agora o quanto exercício físico faz bem para a saúde. Trazemos nossas matérias de saúde e bem-estar que a gente trazemos no decorrer da semana. Trazemos hoje o quanto você praticar exercício físico demonstra o quanto é bom para a sua saúde, para o seu bem-estar físico, para a sua vida consciente.
para o seu coração e entre outros. Veja a matéria. Sedentarismo, estresse, hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol e triglicérides, diabetes, sobrepeso e obesidade. Esses são os principais fatores de risco que desencadeiam doenças cardíacas. Eliminar esses fatores é possível também com exercício físico. O exercício físico diminui e trata a hipertensão arterial pela produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador do corpo. Então ele faz com que as artérias, os vasos se dilatem, então a pressão cai e o fluxo sanguíneo flua melhor, então diminui a pressão arterial. O exercício físico aumenta a sensibilidade à insulina no corpo. E o que isso quer dizer? Que você vai precisar de menos insulina no sangue para a glicose ser utilizada. Então você diminui a chance de ter diabetes, então diminui o risco cardíaco. Quando você faz exercício, você diminui os triglicerídeos, você diminui o colesterol, aumenta o colesterol bom, que é o HDL, que é muito difícil aumentar e o exercício é uma das causas que aumenta. Você controla melhor o peso ou diminui o peso, também sendo uma coisa boa para o coração. Mas para que o coração seja mais beneficiado, é necessário que a prática do exercício físico seja regular. Todo mundo toma remédio por algum problema de saúde todo dia, e não toma só 2 vezes por semana, eu costumo falar isso. Então o exercício físico deve ser feito todo dia, porque ele é um remédio. Ele tanto previne como trata as doenças. Então, o que eu falo, assim, você não precisa tirar 1 hora por dia para fazer, porque a maioria das pessoas não tem. Mas se você tirar 20 minutos por dia para fazer uma atividade física bem feita, é melhor do que fazer 2, 3 vezes por semana, 1 hora mal feita. Então, o ideal é que fosse feito todo dia. Pelo menos 5 vezes na semana, eu acho que é o ideal. Praticado regularmente, de forma moderada e intensa, o exercício físico pode aumentar a capacidade cardíaca. E quanto maior a capacidade cardíaca, menor será o risco de desenvolver doenças do coração. Forçado a trabalhar mais durante o exercício físico, o coração fica mais resistente. E quando em repouso, ele pode bombear o mesmo volume de sangue com menos batimentos. Assim, a circulação sanguínea melhora, sem que o coração tenha que trabalhar tanto. E para a circulação funcionar bem, o exercício é fundamental por conta de algumas substâncias que são liberadas na corrente sanguínea e que ajuda na fluidez do sangue. E é importante a gente entender que, da mesma forma como o coração bombeia o sangue, quando eu estou fazendo atividade física, andando, correndo, fazendo algum exercício com a perna, principalmente, minha panturrilha também está bombeando esse sangue de volta. Isso melhora a circulação de uma maneira geral, diminui a chance de insuficiência venosa, por exemplo, varizes. Que o exercício físico faz bem ao coração, não resta dúvidas. Todavia, antes de iniciar qualquer atividade física, é necessário consultar um médico para saber se o coração está em condições de aguentar o treino. Durante a prática do exercício, é importante ficar atento a sinais que o corpo dá. Dor no peito e cansaço desproporcional ao esforço podem ser indícios de que algo está errado. Nesse caso, a melhor coisa a ser feita é correr para o hospital. Crime bárbaro aconteceu em Sorriso. Uma mulher foi abusada, violentada às beiras do rio Lira, onde 3 indivíduos cometeram este crime. Porém, com a ação rápida da polícia, 2 desses indivíduos já se encontram atrás das grades. E aí, rapaz, tudo bem? Tem a ver com parar aí, meu irmão? Não tem nada de errado. Hã? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, não? E aí, meu jovem, você tem que falar dessa treta aí? Hã? Esse caso, que inclusive culminou com a internação da vítima, que ficou vários dias hospitalizado, só chegou ao ponto final porque, através de um rapaz que chegou na hora em que ela estava sendo abusada aí por vários homens, aqui às margens do rio Lira, no local conhecido como Poção, por causa justamente do veículo que eles, os agressores, teriam abandonado. Inclusive, a delegacia municipal, através do setor aí que cuida dessa situação relacionada à violência doméstica, à agressão contra a mulher, e tem à frente a doutora Jéssica Cristina, conseguiu colocar as mãos em 2 dos 3 suspeitos de terem praticado aí o abuso, na verdade, de terem estuprado coletivamente esta vítima. Tem a ver com parar aí, meu irmão? Não
Não fiz nada de errado. Hã? Não fiz nada de errado. Não tem nada de errado, não? Por que você está sendo preso, então, irmão? Não fiz nada de errado. Hã? Tá aqui o outro, aqui, ó. E aí, meu jovem, você tem a falar dessa treta aí? Hã? Uma moça foi abordada no dia 10 de setembro em um bar aqui da cidade. Ela estava numa situação de vulnerabilidade em virtude de embriaguez. E 3 rapazes ofereceram carona para ela. E ela saiu do bar acompanhada deles, acreditando que a levariam para casa, muito alcoolizada. E eles desviaram a rota, levaram para uma região de mata, realizaram diversos atos libidinosos contra a vítima, passaram a mão no corpo dela sem a anuência dela, tentaram arrastá-la e jogá-la no rio. A todo momento ela se debateu, ela gritou por ajuda, ficou um pouco machucada em decorrência, né, dessa luta corporal, e encontrou uma pessoa que estava ali na região passando e conseguiu pedir ajuda. E os meliantes, os suspeitos, fugiram e abandonaram o carro no local. E aí, a partir desse carro abandonado, nós conseguimos descobrir a identidade de 2 dos suspeitos e estamos aí à procura do 3º integrante dessa empreitada criminosa. A vítima, ela acabou ficando hospitalizada por alguns dias porque ela tem um quadro personalíssimo de saúde, né? E em virtude da embriaguez e do trauma, ela precisou ficar alguns dias no hospital e ela teve que procurar a delegacia só alguns dias depois do crime. É bem importante alertar as vítimas que nesse tipo de situação para procurar a polícia o mais rápido possível, para que os vestígios do crime não sumam e possamos promover a persecução e a punição dura e firme e rápida, né, desses agressores. Apesar de não ter havido aí a conjunção carnal, os 2 irão responder sim pelo crime de estupro. A intenção agora da delegada e também dos agentes que trabalham aqui nessa delegacia é de colocar as mãos no 3º elemento envolvido em toda esta barbárie. Bem, como vimos na matéria, né? A moça foi alcoolizada, ela estava alcoolizada após a festa e foi levada por esses indivíduos através de uma carona. Eles, com má intenção, cometeram este crime. Fica para você que gosta de festa, você que gosta de beber demais, tome muito cuidado com quem você anda após essas noitadas, após essas festas que você... Beba consciente, tenha noção do que você está fazendo, evite que uma barbaridade dessa aconteça com você, que gosta de festa noturna. Seja consciente. E se beber, não dirija, viu? Bem, amigos, encerramos aqui mais uma edição do nosso jornal Folha do Vale. Fica aquele meu abraço, um beijo no seu coração. Amanhã nos vemos novamente. Fique com Deus. Uma boa tarde.